Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Merson Cast. Nessa temporada a gente está com o tema Desperte o seu protagonismo e num episódio anterior a gente falou sobre educação financeira, crenças, mentalidade, enfim, foi bem bacana. Se você não assistiu, vai lá e assiste que vale a pena. E hoje estou novamente aqui com Carlos Rodrigues para dar sequência nesse tema tão importante que não é ensinado da maneira que seria devida, né, na escola. E hoje a gente vai falar para os filhos, para os jovens aí sobre, né, como buscar aí uma boa referência nesse tema de educação financeira, mentalidade, tá bom? Então vamos lá, seja bem-vindo novamente, Carlinhos, meu parceiro. Muito obrigado. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com você, né? E a gente poder compartilhar e poder ajudar as famílias aí que querem realmente ser transformadas e ser realmente protagonistas das suas próprias vidas. Então você que é jovem, você que é um adolescente, se liga aí no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho e lembre de compartilhar com outros amigos, porque com certeza você vai estar ajudando esses seus amigos também. O Carlinhos, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa questão aí da educação financeira, a mentalidade financeira principalmente, para o adolescente, para o jovem, que às vezes ele pode já ter uma boa referência familiar, às vezes não, Sim. né? E que é muito comum não ter. E principalmente porque a gente sabe que o sistema de ensino, falando, né, mais específico ainda, quando a gente vai para o público, deixa muito a desejar já nas matérias regulares. Educação financeira, Sim. esquece. É isso mesmo? É isso mesmo, Wagner, porque assim, o sistema educacional e a nossa cultura brasileira não temos o hábito e não temos a cultura de trabalhar as finanças. Porque as finanças, na verdade, é um item libertador. Então, a gente fala assim, lá nos Estados Unidos, que é um país bem desenvolvido, que trabalha muito bem suas finanças, um pai, quando tem um filho, ele faz o quê? Quando o filho nasce, ele compra uma ação para o filho, é um investimento. Ele compra uma ação para o filho poder resgatar com 18 anos, com 15 anos de idade. E ele vai alimentando, o filho, depois de algum tempo, vai alimentando aquilo. Olha a mentalidade como é diferente. Já cria para o filho algo que futuramente ele vai poder usufruir. E com isso, ele vai ensinar o filho a criar também meios para que ele possa conquistar o seu próprio recurso financeiro. Aqui não. Aqui nós aprendemos a viver de assistencialismo. Então, sempre dependemos de alguém, sempre dependemos do governo, enfim. E isso cria em nós uma dependência. Quando a gente fala de finanças, a gente precisa buscar a independência. A independência financeira não é só sobre dinheiro, mas sobre uma mentalidade que você possa ter o controle daquilo que você ganha, daquilo que você gasta. Então, quando a gente conseguir alinhar isso, que é um sonho, para quem é educador financeiro, é um sonho trabalhar a educação financeira nas escolas. Começou-se um processo agora. E a gente aguarda, espera, confiante que as crianças e os jovens daqui para frente terão uma oportunidade que nós não tivemos lá atrás. E Sim. que hoje eles possam entender um pouco mais sobre finanças, para que ele possa, enfim, alcançar a sua liberdade financeira futura. É interessante que, assim, às vezes hoje, né, a criança ela já é bem, assim, informada. Tá com o celular, tá com a informação e principalmente numa cultura que a gente tem, num estímulo de consumo, né. Uhum. A criança, a mídia traz bastante, né, estímulo para a criança ter desejo, né. E ela hoje, normalmente, ela depende dos seus pais financeiramente para ter, o seu, né, desejo atendido. Sim. Alguns pais sempre têm, assim, uma intenção de realmente oferecer de tudo, às vezes no sacrifício, né, presentear essa criança. Legal. Agora, como a gente pode, né, também levar para esse adolescente, para essa criança, uma forma de mudar um pouquinho esse tipo de pensamento, de dependência, como você trouxe, para criar nela não a espera. Eu tenho porque eu ganho. Eu tenho porque alguém me traz. Muito bom, Wagner. Eu gosto de contar, porque é muito mais do que uma teoria, é bom você ouvir uma prática. Então, a história que a gente conta
eu conto, na verdade, sobre mim, é uma história de desafio. Então, eu trabalho, né, desde os 7 anos de idade. Meu pai era pintor, minha mãe cabeleireira. 2 autônomos, ninguém tinha carteira assinada e salário no final do mês. Eles faziam os corre deles e cada um, né, conseguia juntos dar uma qualidade. Eu sou o terceiro filho. Então a Uhum. gente fala assim, ó, o primeiro filho tem tudo, né? O segundo já começa, né, dividir. O terceiro, rapaz, o que sobrar é dele. Então assim, eu fui criado já com essa questão de ou eu faço o meu ou eu não tenho nada. Tudo bem, foi uma criação, Sim. certo? Meus pais trabalhavam e com 7 anos eu falei pro meu pai, eu queria também, pensando num jovem, né? Uhum. Queria ter minha chuteira, queria ter meu tênis, minha bola para eu brincar, só que eu não tinha recurso financeiro, meus pais não conseguiam me dar. E eu, com 7 anos eu perguntei pro meu pai, pai, posso trabalhar? Ele falou, pode, achando que talvez eu não fosse conseguir algo. E eu fui, consegui ser catador de bolinha lá no Tênis Clube de Marília e comecei então a desenvolver. Por que que eu tô contando isso? Porque é uma história que é real. Claro que hoje a gente não vai deixar nossos filhos trabalharem tão cedo assim, mas é um princípio. Você pode estimular o seu filho a fazer coisas em casa para que ele possa ter então o mérito. Ele possa perceber o que ele criou e qual foi o resultado daquilo que ele fez e qual foi a recompensa, o que que ele ganhou com aquilo. Hoje eu tenho um filho de 8 anos, eu não deixo meu filho trabalhar de forma alguma, tá certo? Mas eu aprendi desde cedo. Com 14 anos eu tive minha primeira carteira assinada. Então, com 14 anos eu tinha meu registro em carteira. Só que sempre eu nunca mais parei de trabalhar. E quando eu não estava trabalhando para alguém, eu estava ajudando meu pai a lixar a parede, ou minha mãe, que era cabeleireira, a, sei lá, lavar um cabelo de uma cliente, enfim, sempre buscando fazendo algo. E isso que eu quero que você, pai, hoje, possa entender que se você não tem como, talvez, dar uma condição financeira melhor para o seu filho hoje, mas você pode criar essa condição nele. Como assim, Carlos? Em casa, você pode. A gente vai, tem pais que vão falar, de acordo com a crença que ele tiver, ele vai falar: ah, mas é obrigação dele arrumar a cama. É obrigação dele colocar a roupa no cesto. É obrigação dele pegar o prato e levar na pia. Você pode criar uma situação diferente para isso. Você pode fazer situações diferentes na sua casa. Você pode criar gamificar, que a gente fala, criar um jogo com seus filhos, para que eles entendam que é importante, sim, respeitar, que é importante ajudar, mas, porém, que ele tem uma motivação. Algo que ele possa fazer, que ele possa, então, criar o seu mecanismo de ganhar dinheiro. Eu ensinei meu filho, ele começou, tá com 8 anos, aprendeu a escrever agora. Ele começou a escrever, então, um livro. Lá no computador, escreve as historinhas dele, da Uhum. cabeça dele e tal. Por quê? Qual que é a intenção dele? Criar um livro para ele poder vender, para ele poder comprar as coisas que ele quer comprar. E outras coisas que ele começou a criar agora, ele aprende a fazer as coisas, fala, vou fazer isso aqui, vou vender por R$ 2. Uhum. Então você já começa a perceber internamente, mesmo que pequeno, um empreendedorismo. Sim. Agora, vamos falar assim, esse adolescente não tem essa condição familiar, ele não tem essa referência, sabe. Esse Certo. adolescente hoje ele tá, né, carente dessa situação aí que ele poderia ter um incentivo familiar, não tem ainda plenamente na escola. O que que você aconselha para esse adolescente? Esse adolescente aí que já tá entrando logo, logo no seu primeiro emprego, que vai ter esse desejo para ter o seu dinheiro, porque, né, quer comprar suas coisas. O que que você sugere para ele? Ó, uma das coisas muito importantes, que você já colocou, eh, que o adolescente já tem o seu primeiro emprego, já começa a ter os seus ganhos. Antes disso, vamos dizer assim, antes disso que ele só Antes tem a intenção de ter o primeiro emprego por causa do ganho. então ótimo. Então, se ele não tem os ganhos ainda, ele precisa então começar a se qualificar. E você se qualificando e estudando, você vai ter maiores chances de ter maiores ganhos. Porém, aproveita agora, jovem, a oportunidade de você então estudar sobre mercado financeiro, sobre finanças, porque hoje você não tem o seu próprio dinheiro, mas daqui a pouco você vai ter. E sabe o que que é o problema da maioria dos jovens? Eles não sabem lidar com o dinheiro. Sabe por quê? Porque os pais também não sabem lidar com o dinheiro. E o que que ele vê, então, no seu ambiente familiar? Ele vê o pai, às vezes, endividado, a mãe com dificuldade de conseguir pagar uma conta. Logo, ele vai achar normal.
isso acontecer. Eu ouço testemunhos de pessoas que falam assim: hoje eu não tenho problema de atrasar a conta. Por quê? Porque eu vi meu pai e minha mãe sempre atrasaram contas. Muitas vezes eu peguei o dinheiro depois de um mês para pagar o aluguel lá da minha casa, que meus pais me deram, eu ia lá e pagava o aluguel atrasado, porque eles não tinham coragem de ir lá pagar o aluguel. Uhum. E eu cresci aprendendo que atrasar conta era normal. Então, jovem, você precisa prestar atenção. Talvez o modelo de dinheiro que você está vivendo na sua casa aí não seja o ideal. Sim. Então, você tem que buscar agora conhecimento. Você aí, por volta de 12, 13, 15 anos, busca ler livros. Tem muitos livros, e eu posso dar dicas aqui para você. Leia 5 páginas por dia, mas leia livros de inteligência emocional financeira. Vou dar 2 dicas aqui. Posso dar 2 dicas de livro Com para o jovem certeza. ler? Que eu tenho certeza que se você fizer isso, ó, marca meu nome. Sou Carlos Rodrigues. Você vai ler esse livro e você vai me procurar e vai falar o resultado que você teve na sua vida. O primeiro é O Segredo da Mente Milionária. Muito bom. Esse livro me acompanha para todos os lados. O Segredo da Mente Milionária. O segundo livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Outro livro que vai virar a chave da sua mentalidade. Você, como jovem, eu posso falar mais para você? Você vai ensinar seus pais a lidar com o dinheiro. Você vai ser aquilo que seu pai gostaria de ter sido, ou aquilo que seu pai gostaria que você fosse, mas que não depende do meio que você vive. Vai depender de você. Você vai criar suas oportunidades a partir de agora e como lidar com o dinheiro. E é nisso que a gente acredita aqui na Bemerso. É o despertar do protagonismo. Sair do posicionamento. Eu não tive os recursos, não tive, né, o conhecimento, a assistência da minha família, dos meus pais. Sim. E por isso eu sou vítima. Não. Você não teve, mas você pode mudar a sua história. Você pode assumir o controle. E é muito interessante que isso acontece mesmo. Esse jovem que consegue virar a chavinha e assumir o próprio protagonismo, ele começa a refletir positivamente na mudança da família, principalmente dos pais. Perfeito. E eu quero salientar aqui, Wagner, porque assim, o jovem, ele vai olhar para o umbigo dele, para a vida dele, tá certo. Só que é importante, jovem, você também buscar inspirações. Pessoas que passaram por situações, ou pessoas, histórias, ou até mesmo filmes. Já falando de indicações, tem alguns filmes que você pode assistir que são inspirações. Eu gosto daquele filme com Will Smith que chama A Procura da Felicidade. É uma história muito Forte e poderosa. poderosa. E tem outros também que a gente pode recomendar para vocês. Mas eu vou contar um pouquinho, rapidamente, mais um pouquinho da minha história, porque é uma história que eu, quando jovem, às vezes a gente fala assim, eu tenho meu pai, tenho minha mãe que pode me ajudar. Eu disse agora para vocês, então, que eu tive uma situação de ter que trabalhar cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos de idade. Minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. Imagina se eu dependesse dos meus pais com 21 anos de idade. Eu ia fazer o quê? Eu ia pedir bolsa, sei lá, família para poder sobreviver? Com 21 anos eu já era independente financeiramente. Já não dependia dos meus pais. Com 14 já trabalhava, já tive meu primeiro registro em carteira. Então você imagina o que eu fui preparado, mesmo inconscientemente. E às vezes você fala assim, hoje, o que é pior? Tem jovens que moram com os pais com 30 anos. 35 anos ainda moram com os pais. Por quê? Porque é uma geração que às vezes ainda é dependente. E é isso que você quer para você? Ficar vivendo com seus pais até quando? Ficar sem poder ter aquilo que você deseja. Então, desde já, você tem que buscar um caminho e o caminho começa agora. Não espera, mas quando eu estiver na faculdade, mas quando eu estiver trabalhando, esquece. É agora, seu momento é agora, sua vida é hoje. Então, jovem, hoje você precisa tomar uma iniciativa de ser o protagonista. E o que é o protagonista? É aquele que comanda a própria vida. Você vai continuar respeitando seus pais, você mora debaixo do teto dos seus pais, mas você pode contribuir para que eles também sejam pessoas melhores. Imagina o quão felizes seus pais vão ficar sabendo que o filho já sabe lidar com o dinheiro, já sabe comprar, já sabe pagar, já sabe receber, já sabe guardar dinheiro. Esse livro que eu falei para vocês agora, do Homem Mais Rico da Babilônia, ele ensina você a guardar dinheiro. Pega uma parte do seu pagamento, 10%, uma parte, e guarda, aplica. Imagina você, quando você começar a trabalhar, guardando aí R$ 200 por mês, R$ 100 por mês. O que vai acontecer quando você tiver 30, 40 anos de idade? Já imaginou isso?
Ô Carlinhos, uma coisa que eu converso bastante com os adolescentes, com os jovens, é essa questão. Você falou assim, 30, 40 anos. E eu percebo uma dificuldade muito grande de, né, se projetar esse adolescente com 13 a 15 anos aí, com 30 anos. Por quê? É o dobro da idade até então vivida. E que plenamente ele não tem consciência dos 15 anos, vamos dizer assim, Sim, porque tem a primeira infância lá, bebê, que não é claro, né? A lembrança não é clara. E aí é um exercício até que eu faço com eles, né? Eu falo, olha, esse esse tempo vai passar, é o natural da vida, né? A vida adulta vai chegar e a gente, como adulto, a gente sabe que depois dos 18 o tempo acelera de uma forma, uhum, né, que a gente fica ansioso. Muitos jovens têm essa ansiedade. Os 18 para eu ter minha habilitação, para eu ser independente, né? sim, Independente de forma da maioridade e às vezes não dessa independência financeira. sim, Sabe? E aí, esse jovem, quando a gente faz essa dinâmica de fazer, opa, vai passar, mas se projeta daqui 10 anos. Aí, duas situações: uma situação de realização, de sucesso, de satisfação, né? E uma situação, um cenário B de escassez, frustração, tristeza. Qual que ele escolheria se ele pudesse? 100%, Carlinhos, até hoje escolhe o cenário A. Por quê? A gente veio nessa vida para ser feliz, perfeito. para ter, né, reconhecimento, para ter sucesso, né? E isso, claro, tá ligado também né, no nosso meio aqui, no nosso mundo, com a parte financeira. Então, aí onde que tá? As ações que você precisa desenvolver, as estratégias, os recursos que você precisa buscar desde agora, porque é uma jornada. Não tem como chegar daqui 10 anos você conseguir esse cenário A sem fazer nada, Sim, né. E isso é uma coisa que a gente, né, escuta bastante, a gente sabe disso, né, que é o meio que você também tem de relacionamento, o meio interfere. E isso inclui o quê? As pessoas próximas, os amigos. E é muito comum, às vezes, na adolescência, a gente querer uns amigos ou terem amigos que talvez não estão alinhados com esse objetivo do cenário A. perfeito. E que talvez te leve para um outro caminho, né. Ah, você falou: "Estuda". Ah, não. Aí tem um amigo que não tem esse objetivo, não quer isso para sua vida, tá aí, tá lá, deixa a vida me levar. Aí você vai querer estudar, esse amigo que você não tá alinhado com isso e você tá um pouco cansado, ele vai te incentivar o quê? A não estudar. Não, não, deixa pra lá, pra que fazer isso? Pra que estudar? Vamos matar a aula, na verdade, né. Sim, Então é muito importante. Eu falo isso porque tem muitos adolescentes que têm, assim, um desconforto, em ouvir dos seus pais, pra que, assim: "Olha, cuidado com essas amizades. Eu não gosto desses amigos, se afasta". Mas os pais também não sabem conversar, né, fala de uma forma, assim, direta, como se autoritária, como se estivesse simplesmente querendo excluir o filho do seu círculo de amizades que ele quer. E ele não tem a clareza, esse filho não tem a clareza que está prejudicando. Então é legal que a gente está trazendo aqui bastante informação e conscientização, porque o processo de mudança começa por trazer para a isso. consciência, né, e aí sim ser de dentro para fora. Você que é um jovem que está assistindo até aqui, se você começar a entender isso e começar a trazer de dentro para fora esse desejo de ser um adulto feliz, realizado, você já vai começar já a se portar de forma diferente, né, gradativamente você vai começar a ir por esse caminho, né. E é nisso que a gente acredita. Aqui a Abmerso, o Instituto Paz Financeira, o Carlos Rodrigues, acredita muito nisso, né. Tá bem bacana essa conversa, né, tá bem bacana. E nessa parte aqui da questão que a gente até falou no primeiro episódio, né, de tão importante que um adolescente ter essa preparação, essa inteligência financeira, mentalidade, quebrar crenças para não entrar, não, a gente falou assim de prosperidade lá na frente, de ter, né, independência financeira, mas o que está sendo comum agora é que a gente trouxe, você trouxe esse dado, 80% das famílias estão endividadas. Esse jovem que não se atentar agora, possivelmente vai fazer parte dessa estatística no futuro. Vai. E é isso mesmo, jovem, assim, se você quer uma história diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E para você, igual o Wagner acabou de dizer, daqui 10 anos, a decisão que você tomar hoje
A decisão que você tomou hoje na sua vida, de ler um livro, de resistir a essa preguiça, de ficar deitado no sofá, assistindo televisão, ou de deixar de estudar, vai refletir no seu sucesso lá na frente. Às vezes a gente parece uma conversa meio, né? Depois eu vejo isso. Mas vai chegar pra você também, assim como chegou pra mim. Hoje, eu me arrependo muitas vezes, falei pro meu filho isso essa semana, inclusive. Falava que depois que eu chegava da escola, eu almoçava e deitava no sofá e dormia a tarde toda. Se eu pudesse ter tido essa consciência que eu tenho, que eu tô trazendo pro meu filho hoje, de estudar, de ler, de aprender, eu com certeza, eu sei que eu estou bem hoje, mas eu estaria talvez em outro lugar. Mas foi as decisões que eu tomei quando eu tinha 14, 15, 16 anos que me trouxeram até aqui. Tudo bem que eu consegui acordar e consegui evoluir, mas você vai esperar até quando para tomar essa decisão? Então, não espere seu pai te mandar estudar. Não espere sua mãe mandar você fazer uma tarefa ou você pegar um livro. Não espera. A vida é hoje, é uma decisão. O seu pai está falando aquilo porque ele acha que é bom. E você, quando você começar a estudar, a ler, hoje a gente tem uma ferramenta poderosa que ao invés de a gente usar positivamente, a gente usa negativamente, que são as redes sociais. Tem tanto curso de graça para você aprender, para você estudar aí na rede social, tanto no YouTube quanto em outras redes. O que a gente fica fazendo? Passando Reels aqui, ó, o tempo todo. Sim. E isso, o que agrega para nossa vida? Nada. Então aprenda que se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. E quanto mais você começar a se desenvolver, isso é um pedido que seu pai fez para você talvez se afastar de um amigo seu, ele nem vai precisar, porque o ambiente que você vai se inserir, onde você vai estar, aqueles amigos que você está fazendo, aquele curso que você decidiu fazer aqui na Bimersion, as amizades que você gerou aqui, vai elevar seu nível. E muitas vezes, automaticamente, você não vai estar mais com essas pessoas que queriam te levar para um outro caminho. Porque é uma escolha sua. E quando você escolheu isso, outras pessoas também escolheram. E é um ambiente que você vai estar inserido, vai deixar essas pessoas. Ou ele vai vir com você e se desenvolver, ou ele vai se desprender. É natural. E qual o caminho que você escolhe? Lá na frente, talvez, os pais dele vão dar uma condição que seus pais possam não ter. E ele vai conseguir e você não. Você fala, poxa, o cara não fez nada da vida e hoje conseguiu. Pode ser que alguém ajudou ele. Mas se você não tiver a mesma condição que ele, faça por você. Porque ninguém vai fazer por você. Lembra disso. Perfeito. E isso é assumir o protagonismo. Isso, assumir o Né? protagonismo. Olhando para você mesmo, para as condições, os recursos que você tem. Né? E não ficar olhando aí porque o outro tem, né, uma vida mais facilitada. Não, a sua vida é única e você que tem que cuidar dela. Carlinhos, tá muito bacana. E assim, eu vou fazer um convite para a gente ir para um terceiro episódio falando sobre esse tema, mas na linha de investimento. Você trouxe aqui no início desse episódio que nos Estados Unidos o pai já dá uma ação de Sim. presente, né? E isso é o quê? Para quem não sabe, a ação é um investimento. A gente pode falar um pouquinho mais lá num próximo episódio. O que você acha? Bora, Bora vamos. lá? Vamos. Gente, então, ó, você que é jovem, que assistiu até aqui, né, lembre de compartilhar esse podcast, esse conteúdo com outras pessoas, porque você, além de estar aprendendo, você está contribuindo com outras pessoas, né? Por isso que fica o nosso convite, o nosso apelo, ó, compartilhe. E segue também a Bimerson, segue o Instituto Paz Financeira nas redes sociais, o Carlos Ponto Passo Financeira, isso. Paz Financeira. E, com certeza, a gente tem bastante conteúdo também para continuar nesse processo aí de te ajudar. É isso aí. Muito obrigado, Carlos Rodrigues. E vamos para o próximo, né? Vamos pro próximo, tamo junto. Valeu. Até mais.